Aí eu tô passando no Twitter e me deparo com isso daqui. Professor Nildo Ourix, da Revolução Socialista, que prega voto nulo. Ele é de esquerda. Ele é de esquerda, mas ele é uma pessoa de esquerda que a direita tem que esconder, porque a direita diz que a esquerda não briga. Vai que descobre que existe o Nildo Ourix, aí essa narrativa cai por terra. Piadas à parte. Eu vi essa postagem porque alguém colocou um vídeo dando RT no Nildo Ourix e ele fala: as confissões de Lula em Barcelona. O silêncio no Brasil sobre as declarações de Lula constitui uma clara demonstração da vitória, da razão cínica e suas graves consequências. Confere minha análise. Aí eu parei pra ler, né? Deixa eu ver o que esse cara falou. E daqui que eu tirei, inclusive, né? O nome. Os cínicos. As confissões de Lula em Barcelona. O encontro do liberalismo de esquerda, realizado nessa semana em Barcelona, sob os auspícios do atual secretário-geral do PSOE, Pedro Chances, a Organização Global Progressista, exibiu não somente a solidão da esquerda liberal, mas também sua completa impotência diante da ofensiva da direita na Europa e nos países latino-americanos. Vejam só. Enquanto o Estadão trata como direita antidemocrática, o comunista não, ele é socialista revolucionário, só chama de direita. E ele não está tão preocupado com o termo neoliberalismo sendo distorcido ou não, isso porque ele inclusive é professor de economia. Quando ele está falando assim, o liberalismo de esquerda, ele está falando o quê? Essa esquerda que não está tão preocupada em avançar com a agenda verdadeiramente, sei lá, comunista, socialista, trotskista, leninista, qualquer um dessas listas que vocês sabem muito bem e que hoje trabalha em parceria com o setor financeiro, tem apoio dos banqueiros, como você pega a Tabata Amaral. Quem que apoia a Tabata Amaral? O Lema, Armínio Fraga, a família Bracher, né, que é um dos braços do Itaú, né, o Itaú BBA. O BBA vem lá dos Bracher. E tá aí. São as pessoas que apoiam a Tabata. A despeito da heterogeneia composição dos convidados, nem mesmo em delírio alguém pode considerar alguma semelhança entre o ex-presidente chileno Boric e a Cláudia Sheinbaum, presidente do México. A verdade é que os discursos das principais figuras estavam orientados por forte dose de moralismo, pitadas de cinismo político, pragmatismo inofensivo e confissões inesperadas. Entre as confissões inesperadas, ao distinto público que lá compareceu com enormes esperanças, Lula foi sem dúvida alguma aquele que, com imensa desinibição, discursou sobre a orientação da razão cínica. Aqui vai a fiel transcrição de um trecho do enfadonho discurso de Lula que você poderá ver, né, nos canais de YouTube. Tá ali. O progressismo não conseguiu superar o pensamento econômico dominante. Ainda assim, nós sucumbimos à ortodoxia. Temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Governo de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Abrem mão das políticas públicas em nome da governabilidade. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. O primeiro mandamento para os progressistas tem que ser a coerência. Não podemos nos eleger com um programa e implementar outro. Não podemos ter a confiança do povo, mesmo que boa parte da população não se veja como progressista, ela que é o que nós propomos. A extrema-direita, soube capitalizar o mal-estar das promessas não cumpridas do neoliberalismo, analisou a frustração das pessoas inventando mentiras e mais mentiras. Pois bem, caso eu fosse um advogado num tribunal da história, jamais conseguiria produzir uma sentença condenatória a Lula melhor que as próprias declarações do presidente. Entretanto, seu discurso não produziu uma reação hostil do público, mas ao contrário, rendeu fortes aplausos. Falando que a esquerda é um fracasso, todo mundo achando ótimo. É um caso clássico que obriga qualquer pessoa preocupada com o nosso futuro imediato e algum apreço pela qualidade da praxis política à reflexão profunda, pois quando a mentira, o escárnio e o cinismo se apresentam como se fosse o horizonte da razão progressista, estamos diante de uma imensa catástrofe. Nós, brasileiros, é verdade, já estamos acostumados a semelhante sincericídio, e talvez por isso mesmo, a novidade lulista apresentada aos europeus já não possui capacidade de criar qualquer modalidade de indignação e protesto. Não obstante, a reação não é melhor no Brasil, pois os aplausos em Barcelona, após as declarações de Lula, estão aqui protegidos por um imenso e profundo silêncio. A galera gosta de varrer para debaixo do tapete. Um silêncio certamente cúmplice, tão nefasto para a consciência crítica dos trabalhadores. Leia-se. Quando ele fala aqui trabalhadores, ele está falando da massa da população. Quanto àquele aplauso de militantes de classe média sustentado na burocracia sindical, partidária e estatal europeia organizada por um partido socialista que nem de longe pode representar moléculas de verdade que teve no passado distante. O exercício sem limites do cinismo moderno como recurso político de uso corrente nas filas do progressismo é mais do que um sintoma. Não é só um sintoma do que está acontecendo. Essa fala do Lula, ela é muito mais profunda, dá para depreender muito mais coisas. No encontro do progressismo europeu, tingido pela presença de alguns poucos representantes latino-americanos, Lula foi, de fato, o patrono consobrado da justiça, pois o petismo, seja lá o que isso representa na sua cabeça, pratica a dupla moral há pelo menos 2 décadas, desde que, naquele distante janeiro de 2002, Lula, agora político profissional, subiu a rampa do Planalto pela primeira vez. Na verdade, foi 2003, não foi 2002. 2002 foi a eleição. Ali, precisamente,
A incompatibilidade entre a política e verdade como expressão de certo, o moralismo com pretensões burguesas edificantes, desapareceu para sempre, mesmo que somente numa terrível e angustiante lentidão, milhões de trabalhadores começaram a perceber e rechaçá-la. Em perspectiva histórica, não é difícil observar que as maiorias, os milhões de trabalhadores submetidos à superexploração da força de trabalho foram tolerantes demais com o cinismo praticado por Lula e os sucessivos governos petistas hábeis na arte do engano, pois sempre souberam que, de alguma forma, estavam entre a cruz e a espada. Aquela tolerância que garantiu superlucros para as classes dominantes, carreiras parlamentares para antigos sindicalistas e professores ou representantes de movimentos populares, inclusive contas bancárias gordas e vida afogada para delatores, acabou e não tem mais capacidade de derrotar a ofensiva da direita. Agora, a crise da República Burguesa, tal como deixamos claro durante 17 de 2018, permitiu à direita o monopólio da crítica e, em consequência, o comando da iniciativa política. Um cara da esquerda consegue colocar no papel o fracasso, assim, o cinismo do discurso do Lula, os problemas do discurso do Lula, como o discurso do Lula é uma furada. Enquanto o consórcio está preocupado se o termo tal não está bem utilizado, não, porque o professor lá da London School falou isso, não, porque isso aqui não é condizente com a campanha do Lula, né, de 2022, que até o Alckmin estava do lado dele. E aí você vê um cara fazendo assim uma crítica, olhando para o movimento como um todo, tentando assim alertar, né? E eu acho que tá falando para os paredes que ninguém da esquerda vai ouvir. Você vê a esquerda tá fadada ao fracasso. O fim do Lula vai marcar o fracasso da esquerda. A esquerda petista como tá aí. O que vai sobrar são os liberais. Os liberais de centro-esquerda e de centro-direita. E eles vão estar juntos contra o bolsonarismo. Pode ter certeza. Estarão juntos contra o bolsonarismo. Você vê que ele tá preocupado. Os anos se passaram e a população foi sendo engabelada, foi sendo enganada e demorou muito para reagir. Talvez se tivesse reagido lá atrás, não ia deixar que o país encontrasse numa situação que está hoje. Ele acha que o pessoal devia ter se revoltado com o Lula há muito mais tempo, não é só agora não. Pra você ver, a galera que acha que a esquerda não briga em público. A contragosto e, em muitos casos, com inacreditável surpresa, as múltiplas representações do lulismo começam a perceber pela única via que reconhecem como confiável, as pesquisas de opinião, que qualquer candidato de direita rivaliza com Lula nas próximas eleições e que Flávio, a despeito, você vê que o cara de esquerda, a despeito de todos os seus crimes, pode finalmente vencer as eleições presidenciais. A mentira e o cinismo foram tão longe sob o comando de Lula que até mesmo o anúncio da ameaça fascista tem baixa capacidade de aderência na consciência popular e tampouco pode, no terreno eleitoral, justificar o voto no Lula. Falar que vai derrotar o fascismo não cola mais. O golpe não cola mais. As declarações de Lula em Barcelona exibem a razão cínica de maneira tão plena que já é repudiada por milhões de trabalhadores em sucessivas eleições, mas se manifesta de maneira radical na incapacidade de mobilização social para qualquer programa ou iniciativa governamental. Afinal, alguém acredita que nas atuais circunstâncias, um projeto como a redução da jornada de trabalho, tipo o fim da escala 6x1, pode levar as massas às ruas? Antigamente a esquerda colocava alguém na rua. Pode falar que era o pão com mortadela, pode falar o que for, mas tinha gente na rua. Aí você questiona a forma que existia para levar as pessoas. Talvez fosse imposto sindical, né? Fazer que o sindicato tivesse alguma força. Mas agora que o Lula é presidente, vocês conseguem ver alguma forma disso acontecer? Como ele está apontando? O Lula levar as pessoas na rua? Agora você vê que o governo Bolsonaro foi marcado pelo quê? O povo trabalhando junto ao presidente para tentar avançar com a agenda da direita e dando sustentação ao presidente mesmo quando ele estava sob fogo cruzado, sendo traído por tudo e todos e planos claros de derrubá-lo antes do fim do seu próprio mandato. Não vê a diferença de quem que realmente está sustentado por uma população cada vez mais politizada que é para a rua para defender pautas, para defender questões concretas da política do dia a dia. E a esquerda? Quando foi a última vez que a esquerda foi para a rua? Para defender o quê? Ora, as maiorias sabem que o covil de ladrão, né, o parlamento, é o terreno menos favorável para conquistar direitos no interior de uma república burguesa em frangalhos. Ninguém bota mais fé no parlamento. Ninguém consegue ver assim Lula e o parlamento. Cara, não bota fé, vai pra rua pra quê? Finalmente, a denúncia de Lula contra o discurso de ódio, uma quinquilharia importada do mundo acadêmico europeu, expressão da impotência política do progressismo decadente do continente, que não consegue vencer no debate, é incapaz de mobilizar na periferia capitalista as forças necessárias para derrotar a ofensiva da direita cada dia mais forte. De resto, nutrido durante décadas na mentira do Lulinha Paz e Amor, responsável por êxitos eleitorais necessariamente passageiros, porém considerado pela concepção parlamentar de política uma fórmula de validez eterna, o progressismo desprezou solenemente a ira dos miseráveis, que de fato constituem a absoluta maioria do povo brasileiro.
O encontro de Barcelona não terá qualquer incidência de validez eterna. O progressismo desprezou solenemente a ira dos miseráveis, que de fato constituem a absoluta maioria do povo brasileiro. O encontro de Barcelona não terá qualquer incidência na consciência das massas latino-americanas. Não vai ajudar em nada. Não vai politizar o povo, sei lá, para se compadecer, abraçar as causas da esquerda, em nada. Tampouco poderá restaurar a antiga vitalidade da social-democracia europeia convertida na prática em gestores das mazelas neoliberais. A solidão política dos progressistas europeus contava com a ilusão de que a presença mesmo pálida de representantes dos condenados da terra poderiam emprestar certo hálito mobilizador em suas filas. Esqueceram que, também aqui, aquele discurso cínico também é capaz de enfrentar os demônios que ajudou a criar. Aí você corta para outro lado. Outro diagnóstico frio e duro do fracasso que o Lula representa e quão cínica é a esquerda brasileira. O Danilo Thomas, de esquerda. O debate político numa sociedade de massas nunca é bom, mas se esvaziou demais no Brasil. Até 2014, você discutia os candidatos pelo que representavam economicamente. Não tem mais nada. As pessoas se aferraram a uma defesa abstrata da democracia, ignorando tudo. Isso daqui é fruto do quê? Da Globo, do PT, dos democratas, dos radicais de centro, dos jornalistas. Quem é que discute alguma coisa além da defesa abstrata da democracia? A direita bolsonarista. E acho que muito por conta do Bolsonaro, né? O que os caras queriam que existisse na esquerda, a mobilização, as massas, a politização crescente do povo, não existe na direita. Ninguém discute a sério a política fiscal. A falta de projeto de desenvolvimento, a qualidade dos empregos, a absurda informalidade, o desalento, mais de 300 mil pessoas na rua, o acordo Mercosul-União Europeia, os péssimos termos da troca com a China, os baixos salários. Vários desses pontos aqui também são ignorados pela direita. Mas quando você pega, por exemplo, você vê que o cara de esquerda está preocupado até com essas trocas, né, mal feitas com a China. E é um país que normalmente a direita sempre é refratária, sempre tem as suas ressalvas, né? Então vai negociar com a China, toma cuidado. Quando foi, gente, a última vez que se discutiu isso aqui de forma séria? A política fiscal realmente esquece. Durante todo o debate do arcabouço fiscal do Lula, ninguém abriu a boca para falar nada na direita. Fazer contrapontos, apontar os problemas, fazer uma análise de conjuntura de por que o arcabouço fiscal do Lula iria dar errado. Falta de um projeto de desenvolver o país também, é claro. As pessoas também faltam apresentar. Isso aqui são lacunas que faltam na esquerda, mas também faltam na direita. As pessoas simplesmente ignoram, muito por culpa da esquerda, o que aconteceu neste país, especialmente entre 2016 e 2022. Ficam falando dessa intentona de golpe e ignoram apenas a financiarização da Petrobras, a venda da Eletrobras, o teto de gasto e a reforma trabalhista. O que ele fala? A esquerda ficou nesse papo de maluco de golpe, golpe, golpe. Tudo é golpe. Tudo é golpe. Fizeram as pessoas parar de se preocupar com assuntos concretos, reais, agendas, mudanças, leis, reformas políticas, PECs, para ficar que tudo era golpe. Primeiro golpe contra Dilma, depois Temer, depois Bolsonaro golpista, e o povo só faz emburrecer e tudo passa, tudo avança e a gente só toma naquele lugar porque temos que defender a democracia. Não bastasse você ter um presidente fora da realidade, ante uma população ansiosa economicamente, Lula vem falar de bets em que o povo gasta muito, sendo que o consumo é historicamente baixo no Brasil. As bets não são causa de nada, elas são consequências do desespero brasileiro. A esquerda saiu da realidade. Ela pensa viver na costa leste, numa economia integrada, quando ela está apenas num país periférico, que em algum momento logrou um nível de desenvolvimento, mas que entrou em retrocesso pesado. E ano após ano, parece que a coisa está pior. É aquela frase do Emílio Surita: amanhã será pior que hoje. Você não tem intelectuais que apontem para a realidade. Você não tem imprensa. Você não tem partido. A produção artística virou um instrumento de alienação em cultura. Para quem acha que a esquerda é unida, não tem partido, ele acha que não tem. E se você parar para pensar de forma fria, porque normalmente a gente já não gosta do PP. Eu não gosto do pessoal, vocês também não. Então vocês vão tudo desprezar. Mas se você, mesmo que você deixe o seu desprezo de lado e você pense de forma fria, PSOL, PCdoB, PV, Rede, não são partidos. São puxadinhos do PT. Não é um partido, é um puxadinho do PT. Puxadinho do PT. E o PT nada mais é do que talvez a melhor criação do Golbery, a teoria da panela de pressão. Tem que pegar aquela massa ali de revoltado da esquerda, botar no lugar e tomar conta, para virar a esquerda permitida, a esquerda que o regime gosta. O Lula acabou de falar que ele virou o sistema, né? Então parece que o que sempre foi denunciado aí do Lula ser a cria do Golbery era verdade. Então não tem partido. Não precisa ser bolsonarista para chegar nessa conclusão, sabe? Porque o Bolsonaro já não gosta dessa gente. Mas se você olha de forma frente, você fica, não tem partido, não tem nada. Tem só um plano de perpetuação do poder. Produção artística virou não instrumento de alienação.
de emburrecimento das massas. Olha o que viraram as novelas da Globo. É pura propaganda ideológica. Nós estamos indo para a mesma situação da Argentina. Ele está falando daquele caos econômico. E não é fácil sair do atoleiro sem instrumental para isso. Ali a prova. Ficou todo mundo discutindo fio-fio. Enquanto a inflação saltava de 50% para 200%. Deu no que deu. Nem com a tragédia do Milei veio uma solução. Tem como o Lula sair desse buraco? Eu acho que não. Ainda se encaminha para perder nas eleições, como nós já estamos vendo. E mais sinais de que as coisas vão dar errada para o PT estão por todos os lados. Como piora no histórico do desempenho de Lula no Nordeste e divisões na base ligam um alerta no PT. A esquerda está dividida e brigando em público. Ah, meu Deus do céu. Perda de força ocorre um cenário de divisão na base aliada e de desvantagem de nomes do partido nas disputas estaduais. E não só no Nordeste. O PT rifou o seu candidato no Rio Grande do Sul a apoiar acho que a neta do Brizola, sobrinha do Brizola. Uma Brizola lá. E o PT só vem de vice. José Dirceu e Lula entraram em campo para ordenar. E os petistas aceitaram, assim, muito ressentidos. Porque é a união da esquerda, né? Para derrotar o Flávio.